vou compartilhar com vocês um salmo, Salmo 43, versículo 5, que ele diz assim: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Porque a sua presença em Deus ponho a sua presença em Deus, pois ainda louvarei a Ele. Ele é meu Deus e meu Salvador, né? Pra gente que está acostumado a mexer com medicina, né? O eletrocardiograma, né? Ele pode ter um traçado reto, né? Que é a sistolia, e nesse caso a pessoa já morreu. Um eletrocardiograma normal, ele tem a onda EAP, o complexo QRS, e isso mostra o ritmo normal da vida, né? E em alguns momentos, algumas pessoas podem ter até um ritmo diferente do coração, né? É um flutter com altos e baixos, uma taquicardia com aumento do ritmo aí do coração. Porém, isso mostra que tem vida, né? E a beleza do eletrocardiograma, para mim, ele representa a expressão de Deus para a vida, né? Porque a vida, ela é feita de altos e baixos, a vida, ela é feita de picos e vales, né? Então, quem passar pela vida vai viver todos esse ciclo, né? É difícil alguém passar pela vida e não ter altos e baixos. É difícil alguém passar pela vida e não ter períodos de alegria e de tristeza. O importante é que a gente reconheça que tudo isso foi desenhado por Deus. Até como Deus teve o cuidado de desenhar o nosso coração, com o feixe de His, com todo o sistema de condução elétrica do coração, ele tem cuidado de desenhar cada etapa da nossa vida. Isso é maravilhoso, né? E a gente sabe que na nossa vida, quando a gente passa por picos, por momentos altos, a gente vai festejar. A gente vai festejar algumas vitórias, a gente vai colher bênçãos, a gente vai desfrutar de regalias que Deus nos mima, né? Então, quando a gente está no alto, a gente vai viver grandes coisas. E a gente vai viver momentos de euforia, fala assim, nossa, que sensacional isso, né? Tô vivendo um tempo bom, olha, só bênção, só desfrute, só alegria, não tô tendo um momento de tristeza na minha vida, né? Porém, a vida, depois de altos, a gente pode ter baixos, a gente vai passar por vales, né? E no vale, a gente vai ter frustração, no vale a gente vai ter medo, no vale a gente vai chorar, no vale a gente tem que orar, né? Então, quando a gente está no pico, a gente se alegra, a gente canta, a gente dança. Agora, quando a gente está no vale, a coisa pega, né? A sensação é diferente, então a gente sente tristeza. E o que fazer diante da tristeza? Tem momentos que apenas a oração é que nos restam. A gente fica tão de mãos atadas que não tem o que fazer. É aquela situação que você vive e fala assim, isso só um milagre para poder resolver. Tem situações que só um milagre vão resolver, mas os milagres existem, né? A gente só tem que acessar ele no pensamento e na fé. Em Tiago 5,13 diz assim, entre vocês há quem está sofrendo? Então que ore. Há alguém que sente feliz? Então que cante louvores. Então na vida a gente tem todos esses tempos. Tempos de louvar, de adorar, de cantar e tempo de orar. O livro de Salmos ele foi escrito pelo rei Davi e todos os salmos eles podem ser cantados. Todos os salmos eles podem ser tirado músicas desse salmo, né? Davi ele tocava harpa, inclusive Davi tocava harpa para espantar os demônios do rei Saul, né? Então, se você for olhar no livro de Salmos, existe um salmo para cada situação de alegria, de vida, né? Por quê? Porque Davi, ele viveu como nós, foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas decepções, aos mesmos problemas que nós, né? Davi, ele foi infiel, ele foi adúltero, ele perdeu um filho, ele perdeu guerra, ele perdeu amigos, ele ganhou uma mulher, ele ganhou um filho muito querido e próspero, que foi Salomão.
Então, Davi, ele experimentou de todos os sentimentos que um ser humano pode experimentar na vida, né? E ele colocou tudo isso em Salmos, né? E em Salmos, a gente vê as aflições de Davi, né? Então, se você estiver passando por um momento e falar assim, poxa, eu estou passando por um momento de traição, vai lá que vai ter um salmo para traição que vai te consolar. Então, o livro de Salmos, ele serve para nós como até um manual de vida, um aconselhamento. Quando você está sozinho, você está numa enrascada, está numa fria, que você fala assim, poxa, eu precisava falar com um amigo. Eu não tenho um amigo, mas eu queria um conselho. Vai lá no livro de Salmos, vai lá no livro de Provérbios, você vai encontrar uma resposta. Porque com certeza Davi passou pela vida sofrendo alguma coisa que você está sofrendo hoje, né? Nós temos o hábito de olhar para a vida dos outros, né? E nós estamos vivendo num tempo, num período que olhar para a vida dos outros é o que a gente mais faz na vida. Para quem tem o celular, dá uma olhadinha no seu celular, no nível de bateria, o quantos por cento você gasta com o Google, quantos por cento você gasta com o YouTube, e quantos por cento você gasta com as redes sociais, Instagram e Facebook. É muito da energia do celular, da bateria do celular que você gasta com essas redes sociais. Então, não é só a energia do celular que você está gastando, é sua energia vital, é o seu tempo, é o que você poderia estar fazendo outra coisa e você está olhando a vida dos outros. Porque aqui eu até desafio vocês. Quantos de vocês abrem o Instagram para olhar alguma coisa que vai te fazer crescer, que seja ensinamento para você? Que você pega um cara lá que seja bom de medicina e você vai segui-lo para aprender. Quantos de vocês aqui perdem mais tempo lá com o Instagram do Flávio, né, do Barbieri, ou para olhar, sei lá, a vida da Gabriela Pugliese? Enfim, nós gastamos nosso tempo, nossa energia para olhar a vida dos outros. Só que quando a gente olha para a vida dos outros, isso no Instagram as pessoas só têm o hábito, a grande maioria só mostra o que é bonito, só mostra o seu sucesso, os cases de sucesso, as melhores roupas, as melhores maquiagens, os melhores pratos, né? Graças a Deus que também essa onda de fotografar o prato de comida acabou, porque era chato, né, gente? Todo mundo, inclusive eu também me ponho nisso também. Ah, se fosse comer lá um risoto gostoso, já colocava foto, né, para mostrar. Então, o Instagram, as redes sociais, as social medias, as pessoas querem se aparecer, só que elas querem se aparecer apenas no pico, apenas no momento de alegria, apenas no momento de contentamento, né? E isso está extremamente exagerado. Porém, a gente também não gosta de ver as pessoas tristes, né? Quando você tem uma pessoa que fica só mostrando o seu vale, só mostrando a sua tristeza, você fala, cara, que pessoa depressiva, eu não vou mais seguir ele não quero nem saber, só mostra frase triste, só mostra frase de que tá pedindo, pelo amor de Deus, alguém me olhe, alguém me veja, né? E isso fica pesado. A pessoa que só mostra tristeza, que só mostra vale, a gente fica com preguiça de segui-la, né? Só que a gente esquece que essas pessoas que mostram, expõem, rasgam o coração e mostram que elas estão derrotadas, que elas estão depressivas, que elas estão sem sucesso, na verdade elas estão escancarando para o mundo que realmente me vejam, mas me vejam com amor e compaixão e não como dó, como nós já falamos na célula passada, né? Que dó é diferente de compaixão. Então, a gente olha para as pessoas e a gente não enxerga a necessidade dela, né? Se a gente olhasse para uma pessoa que se posta apenas as coisas depressivas e nós sentíssemos compaixão e amor pelo outro, a gente é chamado de canto e fala assim, ó, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de um ombro amigo? Você quer tomar um café? Mas não. Nosso interesse de olhar para a vida do outro é apenas para curiosidade, né? Nós somos fofoqueiros, né? E fofoca é uma coisa que Deus abomina. Ele fala assim, livre-se da roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros, dos bebedores, né? A gente tem que ter equilíbrio na vida, né? A vida, se você achar que a vida é vivida apenas de pico, você vai ser iludido. Você vai ser uma pessoa extremamente alienada. E se você achar que a vida só vale, você vai ser um cara, uma mulher, um homem depressivo, né?
Então, na vida, a gente tem que aprender duas coisas que são muito importantes a gente aprender na vida. A gente precisa sair dos vales o quanto antes for possível, né? Existem vales que eles têm uma data programada para ser vivida. Por exemplo, o luto. Já é sabido, já é estudo de que o luto ele dura cerca de 70 dias. Então viva o seu luto 70 dias, né? Mas depois que acabou o luto, acabe, enterre e vai à frente, né? Existe quando você perde um namorado, termina um relacionamento, é triste, sofra, chore, mas saia do vale. Saia do vale o quanto antes. Aprenda isso, né? E quando você estiver no pico, tente permanecer no pico o mais tempo possível e aprender do pico a levar o melhor dele, tá? Levar os ensinamentos. Tanto picos como vales, eles nos dão ensinamentos, né? E essa é uma coisa que a gente já precisa aprender. Qual o ensinamento do pico e qual o ensinamento do vale? Tem uma música do Titãs que eu gosto muito, que chama É Preciso Saber Viver, que tem um verso que fala assim: toda pedra no caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar, se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. Então, na minha, na sua, na nossa vida, a gente vai ter pedra no caminho, a gente vai ter flor que vai ter espinho, parece que é bonitinha, parece que é pra gente, mas a hora que você vai chegar perto, você pega, ela vai te espinhar, ela vai te machucar. Então, a gente precisa aprender a viver todas as situações da vida, certo? E dela tirar ensinamento e dela tirar o melhor de cada situação. Aí você pode perguntar, Naila, tem ensinamento na dor? Tem ensinamento na dor. Você pode sofrer tanto uma dor, né, alguma perda que você teve de um ente querido, que aquilo vai te tornar um perito. Aí você fala, nossa, eu sou especialista em dor. Amém. Então aproveite que você é especialista em dor e ensine outra pessoa a sair dessa dor. Fala assim, olha, eu já vivi isso, eu sou especialista, já passei por essas situações várias vezes, deixa eu te ensinar. Faz isso, vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, vai buscar um apoio psicológico. Então, quando você passa por algo ruim, você pode ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Você pode ensinar a ela o caminho de sair desse problema, desse vale, né? Nós precisamos aprender com o nosso fracasso. A gente precisa aprender a pérola de que o fracasso, ele é a semente para o nosso sucesso no futuro. Então, os fracassos, eles não têm que te derrubar. O fracasso não tem que te enfraquecer. Ele tem que servir de ensinamento. Ele tem que servir de guia. Fala assim, poxa, eu fiz isso, não deu certo. Então, como que é o certo? O certo é essa outra opção. Aí se eu errar de novo, ótimo. Tentei esse caminho, não deu certo. Tentei esse, não deu certo. Vou tentar um terceiro. Você, na vida, pode errar, né? O ditado diz, errar é humano, insistir no erro que é burrice. Então você pode errar quantas vezes forem necessários, mas desde que você não erre o mesmo erro. Erre diferente, tente diferente, faça diferente, porque uma hora vai ser tanto erro, vai tantas vezes que você vai quebrar a cara, que vai ter uma hora que você vai ser perito. Você vai falar, não, já tentei X, Y e Z de caminho, então o caminho qual que é? É o W, entendeu? E não ficar choramingando, poxa, olha, eu me dei mal, quebrei minha cara, não deu certo. Não deu certo, levanta e vai embora. Faz de novo, tenta de novo. Não fica no vale, não fica depressivo. Tenta aí subir o pico, né? A gente tem que aprender a fazer das nossas lágrimas derramadas, das nossas derrotas, fonte de vida, fonte de novos projetos, fonte de energia para novos projetos, né? Salmos 126, o versículo 5 e 6 diz o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas e cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. Então, o choro
ele serve para você colher depois. A gente planta hoje chorando, mas amanhã você vai colher com alegria. Isso é bíblico, isso é promessa de Deus a mim e na sua vida, né? Deus, ele dá a vida na nossa vida oportunidades. A gente tem oportunidade todo dia. A palavra de Deus fala assim que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, Deus te dá a oportunidade para você fazer diferente do que você fez ontem. Ontem você quebrou a cara, hoje você vai ter a oportunidade de fazer direito. Ontem você confiou em uma pessoa que te traiu, hoje você vai ter possibilidade de estreitar laços com pessoas melhores que a de ontem. E as suas decepções vão fazer com que você se atente aos detalhes. Porque as pessoas, as personalidades, elas se repetem. Então como se repetem? Você sempre vai conhecer alguém que tem o meu mesmo perfil. Aí você vai começar a sentir o faro das pessoas. Você vai começar a sentir o cheiro. Você vai falar, poxa vida, esse canastrão eu já conheci na minha vida. Já teve um desses na minha vida. Então como que eu vou lidar com ele? Eu vou lidar assim, eu vou ter precaução, eu não vou abrir meu coração, eu não vou contar dos meus planos, dos meus projetos, porque ele não é uma pessoa de confiança. E assim a gente vai construindo a nossa história, a gente vai construindo a nossa vida e se tornando maduros, se tornando sábios, né? Por exemplo, Deus, ele dá a chance da gente, a oportunidade de fazer diferente nas coisas que a gente errou. Só que o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai sempre dar uma oportunidade igual eu estava te falando aí. Às vezes você se decepcionou com a pessoa, e aí você vai encontrar ao longo da vida outra pessoa com o mesmo perfil psicológico, e aí você vai saber lidar. Quem aqui, às vezes, pode ter perdido, por exemplo, um relacionamento, e aí você encontrou a pessoa certa e falou assim, poxa, esse aqui é a pessoa da minha vida, a mulher, o homem que eu quero passar pro resto da minha vida junto com ele. Porém, você pegou todo o seu complexo de rejeição, você pegou toda a sua carência emocional e jogou nessa pessoa. E aí você foi uma pessoa grudenta, com dependência emocional, com dependência afetiva. E aí essa pessoa se cansou de você. E aí falou assim, não quero mais, eu até gostava de você, achava você uma pessoa sensacional, porém você me sufoca, né? E aí ele te larga. E aí Deus te dá a oportunidade de você mudar. Você fala assim, poxa, eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso tratar minha carência, eu preciso tratar essa minha rejeição, porque eu não posso colocar no outro tudo aquilo que eu preciso, que está faltando em mim. A ideia das duas metades da laranja, ela é linda, mas ela é linda lá na música do Fábio Júnior, porque na vida real você querer encontrar a sua metade para complementar o que te falta, vai sufocar o outro. Agora, se você for uma pessoa inteligente, se aprender com o seu fracasso, você vai falar assim, eu vou melhorar isso aí. No meu próximo relacionamento, eu não vou depositar nele tudo aquilo que eu quero, né? E agora, se você for teimoso, você vai fracassar de novo, porque você vai procurar outra pessoa, vai se relacionar com outra pessoa e vai cometer os mesmos erros. E aí sabe o que vai ser da sua vida? Uma sucessão de fracasso, uma sucessão de decepção, uma sucessão de relacionamento atrás de relacionamento que não dá certo, né? Então, Deus dá a oportunidade da gente crescer, Deus dá a oportunidade da gente mudar. A gente só não pode ser teimoso, né? E é assim em todas as nossas áreas, não só na área sentimental, mas na área profissional, né? Na área do nosso relacionamento na nossa casa, né? Na vida você pode errar sim, pode errar quantas vezes, mas igual eu te falei, em coisas diferentes. Aprenda com o erro, porque Deus, ele vai querer aprovar o nosso caráter. Então, naquilo que você falhou, é como repetir de ano. Ele vai te dar a oportunidade de você fazer diferente. Ele vai dar a oportunidade de você crescer. Só que se você não pegar essa oportunidade de mudar, vai se repetir. Então, busquem a maturidade, busque uma inteligência emocional.
né? Busquem ter habilidade social, habilidade emocional, porque senão a gente vai crescer e ter a data lá do registro, a nossa idade aí com uns 40 anos, mas cometendo os mesmos erros que cometia com os 15, 16 anos na adolescência, né? E a gente não tem tempo para isso, a gente tem que crescer, a gente tem que nos curar para aprender, para ajudar a curar os outros, né? Isso é um mandamento bíblico, a gente tem que se encher para transbordar na vida dos outros, né? A gente tem que aprender a mudar o nosso olhar, a gente tem que aprender a olhar para o nosso problema e encarar ele como forma de aprendizado. Existe um estudo feito numa universidade americana, não me lembro agora qual exatamente a universidade, tá? Eu não lembro se era a Universidade de Nova York, eu acho que é a Universidade de Nova York. E aí eles pegaram 2 grupos de crianças, tá? E os 2 grupos tinham que resolver os mesmos problemas de matemática, tá? Só que um grupo era composto por criança que tinha aversão a problema. E o outro grupo por crianças que gostavam do problema. E aí eles perceberam que as crianças que gostavam de problema falavam assim, nossa, que problema difícil, adoro álgebra, quero solucionar esse problema. As pessoas que gostavam de problema, que tinham um bom ânimo para resolvê-la, realmente resolviam, né? E aí esse trabalho, ele fala assim, que quando a gente está de frente a um problema, a gente tem que falar assim, oba, um problema, eu vou resolver. Porque daí você vai com tanta obstinação, boa vontade, um espírito assim de coragem, de sabedoria, que você vai resolver. Porém, a maioria das pessoas gostam de procrastinar. E o que é procrastinar? Putz, eu tenho um problema, eu não quero sair da minha cama, eu não quero resolvê-lo, eu vou dormir até mais tarde, eu vou ligar a soneca do celular. Já falei disso, acho que na célula passada, né? Então, não sejam procrastinadores e também não fiquem ansiosos diante de problema. Deus, ele nos dá dons espirituais, né? E esses dons espirituais são paz, amor, alegria, domínio próprio, serenidade, mansidão, dom de oração, dom de revelação, dons de sabedoria. Então Deus, ele tem todos esses dons lá no céu pronto para derramar para a gente. A gente só tem que pedir a ele, Senhor, eu quero esse dom, né? O filho de Davi, ele pediu um dom, ele pediu o dom da sabedoria. Então, nós precisamos aprender a acessar esse dom. Fala assim, Senhor, derrama esse dom sobre mim. E aí Deus, ele vai nos dar dons. E aí quando a gente está unido dos dons de Deus, dos dons espirituais, você tem sabedoria abastada para resolver seus problemas. E aí você vai parar de ter medo de levantar da cama e resolver teu problema. Você vai parar de ter medo de adiar aquela conversa que você tem que ter. Você vai parar de ter medo de pedir perdão para quem você precisa pedir. Seja seu pai, sua mãe, seus amigos, enfim. Cada um vasculhe seu coração, né? Porque Deus fala, cada um faça a sua autoavaliação. Eu não tenho que julgar a sua vida e vocês não têm que julgar a minha. Mas cada um se avalie. E mediante o que for revelado dentro do seu coração, busque o dom espiritual para que Deus te dê armas, te dê meios de resolver e solucionar o seu problema. Se matar, pensar em morrer, tirar a própria vida, não é a solução do problema. É só criar mais problema, porque se você não morre, às vezes você pode ficar na cama, precisando de outra pessoa, dependendo de outras pessoas, entendeu? Então, a gente precisa parar de ter medo dos vales, a gente precisa parar de ter medo dos problemas, né? Então, tem momentos na vida que a gente precisa respirar. Respirar. E até provocar aí, para a grande maioria dos médicos, a manobra vagal. Abaixar o seu batimento cardíaco. Promova aí uma bradicardia, porque quando a gente respira, acalma o coração, oxigena a cabeça, a gente consegue ter mais raciocínio para resolver os nossos problemas. Então, nessa noite, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa.
Precisamos na vida de saber passar pelos picos e pelos vales. Precisamos aprender com os nossos fracassos. Precisamos respirar e buscar a sabedoria vinda do alto. E se não for te revelada sozinho, busque em Salmos, busque em Provérbios. Lá, Davi, ele dá grandes, imensuráveis e valiosíssimos ensinamentos sobre a vida. Se teve um cara que viveu a vida profundamente, esse cara foi o Davi. Ele participou de muitas guerras, de muitas batalhas. As nossas batalhas não chegam nem ao pé das batalhas que Davi chegou. Às vezes, talvez a sua seja maior. Você fala, não, a minha é maior. Mas eu tenho certeza que lá você vai ter um conselheiro que vai dar resposta para aquilo que você está passando. Nós precisamos, como eu disse semana passada, sermos fortes e corajosos para a gente vencer todas as batalhas da nossa vida, para a gente ter forças para sair do vale e chegar ao mais alto do pico das montanhas. Amém? É isso, pessoal. A mensagem que eu tinha a trazer para hoje. A Carol pediu oração para a mãe dela, né? Só deixa o nome de sua mãe aqui, tá? Se alguém quiser fazer mais algum pedido de oração, vou pedir que deixem. Para a mãe da Bruna e para a avó